Sejam bem-vindos a mais um programa Educação para a Saúde. Hoje vamos falar num tema, vamos desmistificar o tema que fala sobre rejuvenescimento. É verdade, muitas dúvidas têm surgido sobre esta questão de que quem deve fazer, quem não deve fazer, é o quê afinal, e nada melhor do que ter alguém especialista na matéria, connosco a doutora Celeste Novaes, que nos vai aqui falar desta questão que cada vez mais importa a homens e mulheres, não é só uma questão de mulheres que estão preocupadas com esta questão do rejuvenescimento. Certo. Muito boa tarde a todos. O meu nome então é Celeste Novaes e eu estou aqui hoje para vos falar então do que é o rejuvenescimento como uma área da medicina muito importante. Sim, Marta, é de facto uma procura atual, muito pelas mulheres como sempre foi, mas também muito cada vez mais pelos homens. Portanto, os homens também procuram rejuvenescer, e mesmo as crianças, porque a idade para rejuvenescer não é na idade da velhice. Portanto, o rejuvenescimento é trazer uma idade anterior, é portanto voltar atrás, é o encontro com a pessoa em si. A pessoa, quando se olha ao espelho, o que procura é exatamente manter os traços de beleza, os traços do seu eu, da sua essência, aquilo que realmente sempre foi e que vê esvanecido com o tempo. Isto é, vê a fugir nas mãos. Então, os homens, muito preconceito ainda relativamente a isso, porque entendem que isso é um ato não tão aceite na sociedade atual, onde a mulher assumiu um papel fundamental nesse âmbito, mas os homens procuram porquê? E mulheres, porque rejuvenescer atualmente não implica técnicas invasivas, não implica um bloco operatório, não implica tempos de espera, não implica convalescência, isto é, que as pessoas tenham que ficar dentro de casa, numa cama, que tenham que ficar limitadas à medicação, que tenham que ficar limitadas a procedimentos de drenagem. Não. O rejuvenescimento atualmente na medicina visa trazer a cada um aquilo que ele pretende. E o fundamental nisto é saber o que é que cada um quer. Quando um paciente chega até mim e me pergunta o que é que eu posso fazer, eu pergunto-lhe o que é que ele quer, o que é que ela quer, porquê? Porque não é o que eu quero fazer, é o que é que cada um quer trazer de novo e o que é que cada um quer ver melhorado. Portanto, essa é a base do tratamento. E dentro desse âmbito há o aconselhamento. Para quê? Para chegarmos exatamente ao objetivo, que é a satisfação, um resultado real e duradouro. E que, com isso, nós temos que ter em atenção a patologia, Exatamente. Que é a doença. Há muitas pessoas, portanto, que envelhecem porque estão doentes. Então, nós não podemos tratar uma pessoa que está doente se ela não tratar primeiro a doença que, não é, que provoca. Se não conseguirmos, portanto, previamente, se não tivermos em atenção que essa pessoa é diabética, que essa pessoa vê mal e que precisa de óculos e não corrigiu a visão, e é fundamental que uma pessoa que não quer ter rugas nos olhos corrija a visão e que fique a ver bem. Porque senão não há técnica no mundo, nem com botox, nem com fillers, nem com fios tensores, que vão tirar as rugas. Portanto, a não ser realmente corrigir o problema de base, que é a causa de uma ruga, que é uma perda visual. E é fundamental a patologia. No caso da patologia da tireoide, também que é fundamental o controlo hormonal. É fundamental o controlo das alergias, porque uma pele alérgica, atópica, uma pele que reage ao pólen, uma pele que reage ao ácaro, que reage ao pó da casa, portanto, não vai ficar tratada. Então, se eu fizer uma técnica ou se aplicar um produto para rejuvenescer e não tiverem atenção que há patologia a ser controlada, não consigo rejuvenescer. Portanto, a medicina é isso mesmo, que é não fazer um procedimento estético, mas identificar a causa, controlar a causa e aí sim avançar para aquilo que é o objetivo, que é a aplicação da técnica com o seu resultado inerente, que é obter a beleza. Isto convém, esta questão que falou é muito importante para que as pessoas entendam que o facto de
alguém achar que vou retocar aqui, vou retocar ali, tem muito que analisar, e esta questão que a doutora agora falou, a questão de patologias e de problemas associados a outras questões, têm que ser vistos, ou seja, a questão do rejuvenescimento tem que ser encarado como que é um procedimento médico e, portanto, há uma série de condicionantes que têm que ser tidas em conta e que as pessoas hoje em dia acham que é só, vou ali só dar ali um jeitinho, mas é preciso perceber o porquê, esta questão que estava aqui a falar, das doenças que podem estar associadas a este envelhecimento, não é? Sim, eu recuso-me a tratar essas pessoas. Porquê? Porque o meu objetivo não é retocar. O meu objetivo é ajudá-las a perceber onde está a causa de um envelhecimento. Ser amiga delas. Porque eu não faço retoques. Aliás, eu não faço botoxes. Eu não faço fillers. Eu não faço fios tensores. Eu não faço intralipoterapia. Eu não faço peelings químicos. Eu primeiro sou médica. Aconselho. E depois de aconselhar e identificar a patologia, eu faço um plano onde eu vou harmonizar. E a harmonização traz o quê? Um bolo conjunto de vários critérios onde contempla exatamente aquilo que é uma estabilidade da pessoa, mesmo o próprio sono. Não é correto tratar uma pessoa que não dorme bem, porque o sono vai automaticamente refletir-se no dia seguinte na pele. Nas olheiras, no cansaço, não é? A expressão, na cor. Não é? Sim, a própria ansiedade e a própria perturbação do sono leva também a uma ingestão de alimentos muito diferente. A pessoa vai engordar ou vai emagrecer muito rápido. O que é que acontece? Não vamos ter resultados, por exemplo, quando nós queremos fazer técnicas de intralipoterapia para tirar zonas de gordura onde elas estão e não há outra possibilidade, onde aplicamos princípios ativos que são colocados por vários métodos, nomeadamente a mesoterapia, onde são aplicados os fios tensores. E se eu não tiver uma pessoa controlada da sua ansiedade e não tiver um sono regulador, eu vou ter uma alteração do próprio hábito alimentar onde eu não vou ter sequer resultados. Portanto, é fundamental percebermos que a medicina do rejuvenescimento não é um capricho. É um critério fundamental na sociedade, deveria ser tido como uma área prioritária no tratamento da pessoa, devia ser comparticipada pelo Sistema Nacional de Saúde. Porquê? Porque a autoestima que a pessoa tem, tudo aquilo que traz de bom, a pessoa gostar de se ver ao espelho, o ambiente familiar, os filhos olham para os pais e veem os pais a envelhecer e não querem. Os filhos gostam de ver os pais bem. E quando os veem a envelhecer também é uma tristeza muito grande. E eu falo por mim, que sou mãe, tenho a minha filha, e ela diz-me: mãe, eu não quero que tu fiques velha. E eu não quero ficar velha. E por não querer ficar velha, eu ponho-me sempre no lugar das pessoas. E a minha busca pela medicina do rejuvenescimento é ajudar cada vez mais a sociedade, porque eu sou oftalmologista e tenho muitas áreas de trabalho, tenho muita ocupação no meu tempo, e isto, naturalmente, que me tira todo o tempo que eu já não tenho, mas que ao mesmo tempo me dá uma realização muito grande, que é o poder ver nas pessoas e em cada pessoa o reflexo de uma melhoria significativa na autoestima, naquilo que é a esperança de vida, que também a pessoa, se tiver vontade de viver, não quer morrer, vai lutar por isso. A pessoa vai saber que a patologia tem que estar tratada e, portanto, a doença vai ficar controlada. É sempre uma coisa que eu faço como médica, é integrar todo o conceito e explicar o porquê e orientar no tratamento. Naquilo que eu faço em laboratório e depois naquilo que a pessoa tem que fazer em casa, que é fundamental. Exatamente. Também perceber que é preciso fazer trabalho de casa e que é preciso organizar uma série de coisas, hábitos de vida, desde fumar. Uma pessoa que fuma envelhece muito mais rápido, nomeadamente a pele fica desidratada, o lábio fica assimétrico, e se quer ter um lábio bonito,
um lábio esculturizado, ou se quer ter um lábio bem formado, e não pode, e deve deixar de fumar. Porque senão vai ter um lábio obrigatoriamente assimétrico quando ri. E mesmo que se faça esculturização labial, que é uma das técnicas que eu uso também, naturalmente que eu tenho que alertar que o tabaco, o hábito de fumar, é uma contraindicação para a durabilidade do tratamento e para garantir que a pessoa fique realmente com o resultado como deseja, assegurado para ela e que é bom para mim. Porque eu gosto é de tratar e que a pessoa sinta que realmente valeu a pena. Exatamente. Não que é uma coisa a mais. Exato. Não, isso eu também não faço. Portanto, Doutora, há critérios. Há bocadinho estava a falar da questão da idade. Há uma idade para se recorrer ao rejuvenescimento? Não. O rejuvenescimento deve existir a partir do momento que há vontade. Nós podemos falar de rejuvenescimento quando tratamos umas estrias, e as estrias devem ser tratadas antes de ficarem com aquela cor conhecida de todos, que são as estrias brancas, quando elas estão atróficas, que são as mais difíceis de serem tratadas. E nós sabemos que uma criança com 10 anos tem estrias, se não controlar os hábitos alimentares, se não controlar a patologia alérgica, se não controlar distúrbios hormonais que começam a existir, é quando o corpo muda, é quando a mulher começa, a menina neste caso, começa a ter uma diferenciação dos órgãos genitais e naturalmente que tudo isto vai começar a influenciar todo o aspecto. E a estria começa a aparecer. E nós não devemos esperar pelos 15 anos, nem pelos 16, nem pelos 20, nem pelos 30 e muito menos pelos 40 para tratar uma estria. Portanto, nós temos que primeiro perceber o que é que os pais querem para os filhos. Porque nestas idades, naturalmente, que temos sempre que ter em conta que são os pais que decidem, nunca a criança. E é preciso perceber também, lá está, a patologia, a doença tem que ser identificada, se é um distúrbio alimentar, se é um distúrbio de ansiedade, se é um distúrbio endócrino, e isso tem que ser sempre tratado. Estando controlada essa questão, repare, temos que tratar uma estria antes que ela fique branca. Então, temos que obrigatoriamente agir nesse momento. Se nós queremos tratar, por exemplo, uma criança que tem dores de cabeça, não há causa que explique uma criança de 6 anos. E ela já foi ao oftalmologista. O oftalmologista analisou claramente, portanto, que a criança não sofre de dificuldade visual, porque as dores de cabeça, naturalmente, que têm uma relação causa-efeito direta nas crianças quando começam a atividade escolar, portanto, a partir do primeiro ano, quando têm habitualmente os 6 anos de idade, e as dores de cabeça começam a surgir pela necessidade de uma melhor visão e também pelo maior número de horas que a criança naturalmente tem que estar em esforço. E se a causa da oftalmologia é excluída, isto é, a criança não precisa de corrigir a visão e continua com dores de cabeça, enxaquecas, há a patologia chamada bruxismo. E o bruxismo é uma patologia muito comum nas crianças que sofrem de ansiedade, ainda mais com a situação que se vive atualmente da pandemia. A criança sofre muito de ansiedade e o bruxismo é uma patente diária, comum, nas crianças desde muito cedo, onde elas contraem os músculos, que são os músculos da mastigação, têm uma defesa enormíssima na cavidade bucal que leva a uma deterioração dos dentes muito grave e repentina. E, naturalmente, aqui isso se trata como? Com a técnica do rejuvenescimento, onde nós temos a toxina botulínica, que é conhecida no mundo vulgarmente como Botox, que não é mais do que a toxina botulínica da Allergan, da marca Allergan. E então entramos na medicina do rejuvenescimento, que é o Botox. E o Botox não é uma técnica para os modelos, não é uma técnica para as pessoas que se querem embelezar, não é uma técnica para as pessoas que querem andar numa passarela. Não, o Botox é, antes de tudo, uma técnica importantíssima para controlar a doença, para controlar patologias. E foi identificado em 1977 pela primeira vez quando aplicaram a toxina,
o Botox, portanto, pela primeira vez, para tratar estrabismo, que é uma doença dos olhos, onde há uma alteração do movimento coordenado dos dois olhos, onde não há focagem, e viram que, com a aplicação desse princípio, que é atualmente muito usado, o que é que acontecia? Havia rejuvenescimento. Todas as pessoas onde foi aplicado para tratar o estrabismo ficavam mais novas. E ficavam mais novas porque, de facto, a toxina botulínica, que é o Botox, rejuvenesce. Em que âmbito? Quando bem aplicado, o que é que ele vai fazer? Portanto, nós com o tempo, e no bruxismo, que são forças de tração contínuas que os músculos têm, e o Botox vai nada mais do que fazer uma inibição do mecanismo de contração repetitivo que o próprio músculo faz, onde há uma tração contínua e daí surgem as forças de expressão que se caracterizam por, esteticamente, as rugas na testa são os mais frequentes. Estamos sempre a forçar, não é? Sempre, sempre. Portanto, as rugas na testa são, naturalmente, uma coisa que incomoda muito, cada vez mais, as senhoras e os senhores. As forças de expressão que se traduzem nas rugas perioculares, à volta dos olhos, no nariz, nos lábios. Portanto, tudo isto é tratado com a toxina botulínica, com o Botox. E, naturalmente, que quando falamos da toxina botulínica para tratar o rejuvenescimento, nós antes temos que tratar o bruxismo. Exatamente. Porque senão não conseguimos tratar. Então, é sempre uma consequência de tudo o resto. Portanto, rejuvenescer é, sem dúvida, primeiro, identificar a causa, controlá-la e que, naturalmente, estes métodos têm indicação criteriosa na patologia em que o rejuvenescimento é o espelho. Portanto, não há idade. Há critérios, há identificação, portanto, daquilo que é o objetivo e há sempre que ter em conta, portanto, os efeitos secundários, porque nós temos doses. As doses numa criança não são iguais de um adulto. Exato. As doses de uma adolescente não é igual à dose de uma mulher. Portanto, nós temos que ter em atenção aquilo que nós vamos tratar, como vamos tratar, a quantificação daquilo que vamos aplicar e, naturalmente, que perceber também qual é que é a harmonização que nós queremos. Não é? Isso é Porque muito importante. a harmonização é sempre o objetivo. Não é retoque. Exatamente. É harmonizar. Há bocadinho estávamos a falar aqui, antes de começarmos este programa, na questão das técnicas. Agora abordamos a questão do Botox, mas não é a única. Há uma série delas. Sim. Que eu gostava que a doutora falasse um bocadinho de cada uma, para que as pessoas, quando ouvirem falar, saberem o que é que estamos a dizer. Sim, portanto, o Botox é, sem dúvida, uma técnica, uma ferramenta importantíssima no rejuvenescimento, na patologia, do bruxismo, do blefarospasmo, que é quando há uma contração rápida dos olhos, a pessoa não tem os chamados tiques. E os tiques são controlados pela toxina botulínica, quando aplicada devidamente, no controle do estrabismo, há pessoas assimétricas, e na questão da ptose palpebral. Pessoas com os olhos muito fechados e não conseguem sequer abrir os olhos. Começam a ficar com o olho descaído e não sabem como tratar. E isso trata-se com a toxina botulínica. Mas não só. Porque temos depois, se nós vamos controlar uma ptose e a ptose é muito acentuada e a toxina não resolve, então o que é que nós fazemos? Temos que localizar exatamente o que nós podemos fazer para harmonizar essa situação, dessa simetria que a pessoa quer. Porque ficar com uma pálpebra abaixo, outra acima, não é o que se pretende, as pessoas gostam de se ver assim. Então tem outras técnicas, onde temos os fios tensores, que são, sem dúvida, uma ferramenta importantíssima, porque a durabilidade daquilo que é a toxina botulínica comparada com a do fio tensor é muito diferente. Uma durabilidade de uma toxina botulínica pode ir até 1 ano ou mais, dependendo da cinética, que é aquilo que é o estado metabólico de cada um, portanto, se a pessoa é muito agitada ou se é relaxada, se a pessoa tem uma vida completamente estressante ou se tem uma vida muito relaxada também ao mesmo tempo, e se o sono lá está, é um sono reparador ou não. No caso dos fios tensores, nós temos durabilidades, dependendo naturalmente depois das marcas que se utilizam, mas temos fios tensores com uma qualidade e uma durabilidade de 4 anos. E onde nós podemos aí alcançar objetivos claramente evidentes, imediatos, rápidos e garantidamente que resultam no tempo.
Portanto, em que a pessoa não vai estar preocupada, se ao fim de um ano vai ter que repetir. Porque aí garante, portanto, outro resultado. Temos outras técnicas que são os fillers, conhecidos também como o ácido hialurónico. O ácido hialurónico é uma ferramenta muito importante porque hidrata, fundamentalmente. E a pele, quando perde também a sua elasticidade, a sua firmeza, naturalmente que é uma pele desidratada. O ácido hialurónico vai preencher, vai chamar água, vai reter ali uma concentração hídrica da água que automaticamente vai dar o quê? Vai dar vai tirar as rugas, vai preencher também, não é? Exatamente, vai fazer desaparecer aquelas rugas e sulcos que a pessoa tem. Mas tem peso, e como tem peso molecular, não pode ser aplicado em todas as zonas. Então, muitas vezes o ácido hialurónico, que é fundamental também para o rejuvenescimento, se isoladamente for aplicado, traz poucas vantagens. Daí a necessidade de combinar estas diferentes técnicas. O ácido hialurónico é muito conhecido para preencher, por exemplo, a zona do contorno ao longo do lábio, onde nós temos os sulcos, muitas vezes que ficam fundos, que são os sulcos nasolabiais, e que naturalmente as pessoas não gostam de se ver com o tempo. Temos a questão do lábio, em que os lábios ficam, até pela questão de uma pessoa que sofre de uma doença do foro, portanto, oncológico, onde tem um cancro e é sujeito a uma quimioterapia, uma radioterapia, com o tempo o lábio fica completamente ressequido, fica sem forma e é preciso esculturizar o lábio, é preciso dar forma ao lábio, porque isso traz autoestima, mas não só, também traz qualidade de vida, porque se pensarmos na autoestima sempre como um objetivo, a pessoa também precisa disso, obrigatoriamente, para garantir, portanto, um bem-estar, porque o bem-estar é isso, não é um isolado, portanto, é um bem-estar físico, social, mental, e isso tem que estar tudo interligado. Portanto, essa é outra técnica, onde tem imensas situações onde ele pode e deve ser utilizado. O ácido hialurónico. Outra técnica é a interlipoterapia. A interlipoterapia, também conhecida como a lipoestruturação. Em que consiste exatamente isso? Se eu tenho uma pessoa que é magra, eu não tenho gordura a tratar. Mas eu tenho muitas pessoas que estão com excessos de peso ou têm uma alteração da geometria do rosto, em que nós temos um rosto claramente dismórfico, onde há diâmetros grandes a nível horizontal relativamente ao nível vertical. E a pessoa não era assim. De repente, ficou com uma disfunção hormonal, por exemplo, uma tiroide desregulada, e ficou com a cara redonda. Pela medicação. Quando não é possível reverter e quando nós temos a patologia, a doença de base, neste caso a da tiroide controlada, e mesmo assim não conseguimos, portanto, equilibrar o rosto, e isso é uma condicionante importante para o paciente, nós aí podemos utilizar a intralipoterapia, que é exatamente alterar os diâmetros do rosto, reduzindo aquela cara redonda, tirando aquela cara redonda que faz, portanto, incómoda muita gente, não é? Exatamente. Portanto, estávamos a falar, e eu gosto sempre de bater nesta tecla, e já percebi que a doutora é da mesma opinião, de que estas questões não podem ser encaradas de ânimo leve, mas há pessoas que encaram estas práticas como os tais retoques constantes. Isso é prejudicial quando as pessoas fazem, não porque haja uma patologia associada, que se saiba, porque eu realmente este programa estou a gostar de falar consigo precisamente para perceber que realmente há questões atrás que têm que ser resolvidas antes, mas o que é certo é que há pessoas que não pensam assim, que fazem, que procuram estas técnicas por uma questão apenas estética, e muitas vezes isso é prejudicial. Isso é prejudicial porque mascaram a causa. Portanto, isso é enganar-se a si mesma. Portanto, e por isso é que eu sou completamente contra o tratar um capricho. Isto é, eu respeito, mas a minha postura como médica é colocar-me sempre no lugar do meu paciente. E eu gostaria imenso de chegar ao pé de um terapeuta, de um médico, e que ele fosse correto comigo, que me dissesse exatamente
a identificação da causa, o controle da patologia e o que é que podemos fazer para melhorar. E é fundamental nós percebermos que devemos tratar os nossos pacientes como se fôssemos nós próprios que estivéssemos a ser tratados. Que esse é o grande problema da medicina. É conseguirmos nos pôr no lugar do paciente. Portanto, é fundamental perceber que a medicina do rejuvenescimento não deve ser entendida como uma repetição, mas deve ser entendida como uma necessidade que deve ser estabelecida, que deve ser também ponderada em função, porque se a pessoa precisa de repetir muitas vezes é porque alguma coisa não está a correr bem, ou porque não cumpre em casa o tratamento, porque é preciso tratar a pele, é preciso hidratá-la, é preciso limpá-la, antes de tudo. Uma pele limpa e uma pele hidratada é uma pele rejuvenescida. Por si só. Por si só. Nós, se bebermos água, se tivermos bons hábitos alimentares, se fizermos exercício físico, se não tivermos noites mal dormidas, naturalmente que vamos ter uma pele rejuvenescida. Naturalmente. Se não fizermos nada disso, não adianta ir fazer botox de mês a mês. Não. Isso é exagero. Portanto, é importante, nem adianta andar a perder peso. Exatamente. Se a pessoa não tiver hábitos alimentares corretos. Exato. Portanto, é importante perceber que medicina do rejuvenescimento é uma medicina estética, mas é uma medicina. E como medicina que é, deve ser identificada pelo médico em questão e sempre alertando o paciente de que a causa está lá, controlando essa causa, avançamos e temos resultados. E não vai ser preciso repeti-los com esses intervalos que se vê e que se entendem como sendo uma coisa necessária. Não. Porque automaticamente a pessoa rejuvenesce no seu cotidiano todos os dias. Basta Exatamente. querer. Basta querer. Portanto, isto é uma ajuda. Deve ser entendido como uma ajuda ao rejuvenescimento. Nós não vamos substituir um mau humor. Nós não vamos substituir uma má relação com os filhos. Nós não vamos substituir uma má relação do marido com a esposa. Nós vamos ajudar a que a pessoa se encontre a si mesma. Porque se encontrar a si mesma, tudo o resto fica bem e vai ao lugar. E não será necessário insistir nessa vertente com os intervalos que se vê muita gente a fazê-lo. Porque isso deixa de ser medicina e passa a ser outro tipo de atitude que não é aquilo que eu entendo como sendo verdadeiramente uma atitude e uma atividade médica. Doutora, nós já escutamos aqui o nosso tempo de conversa, já percebi que nós tínhamos aqui ainda mais questões para abordar, mas fica aqui também um convite para voltar e até para falarmos de algo mais específico, se achar por bem. Mas acho que focamos aqui os temas mais importantes, sendo, na minha opinião, o mais importante, e admiro a sua postura nesse sentido, é a seriedade com que as pessoas devem encarar quando procuram a medicina do rejuvenescimento. Portanto, não ir só... A palavra retocar, já percebemos que é algo aqui que não entra no vocabulário da doutora Celeste, por isso vamos encarar as coisas com seriedade e realmente perceber que quando falamos desta questão há sempre patologias por trás que têm que ser tratadas e isso é primordial para que as pessoas entendam quando procurarem a doutora Celeste ou outro médico desta área que percebam e vão com essa primeira intenção, perceber o que é que está por trás dessas rugas e depois sim avançar para o tratamento que os doutores acharem necessário. Doutora Celeste, muito obrigada. Foi um prazer imenso falar consigo. Obrigada. Acho que era muito importante desmistificarmos aqui esta questão para que as pessoas não achem que é capricho procurar estas técnicas que falamos aqui neste programa. Muito obrigada. Obrigada também. Muito obrigada.